E agora, neste quarto bloco do primeiro debate online, promovido pela Folha de São Paulo e pelo UOL, é a vez de abrir espaço para os internautas. As regras deste bloco são as seguintes. No quarto bloco, os candidatos responderão cada um 2 perguntas de internautas. As questões foram selecionadas pela Folha e pelo UOL, dando prioridade a grandes temas de relevância nacional. Cada candidato terá 2 minutos para responder a cada uma das 2 perguntas. A ordem neste quarto bloco, decidida por sorteio, é a seguinte: Dilma Rousseff, José Serra e Marina Silva. Candidata Dilma Rousseff, de acordo com o sorteio prévio realizado entre representantes de cada uma das campanhas, a senhora será a primeira a responder. E a sua pergunta veio do internauta Romeu de Cessa. A senhora terá 2 minutos para respondê-la. Dilma, há um tempo atrás você falou que o vice do Serra foi improvisado, e eu concordo com você, eu acho que ele foi improvisado mesmo. Agora, você também não foi improvisada? Quer dizer, você é uma neopetista com uma carreira política transparente, de bastidores, você nunca participou de nenhuma eleição. Você não foi quem sobrou? Ou você acha que se o Lula não tivesse tido que cortar a cabeça do Genuíno, do Zé Disseu, do Palocci, por conta dos escândalos que eles se meteram, você acha que ainda assim você teria alguma chance de ser candidata à presidência da República pelo PT? Silêncio. Desconta o meu tempo? Obrigada. Eu quero dizer para você, ô Romeu, que essa pergunta que você me faz, ela é muito boa porque me permite deixar claro uma tentativa de desqualificação infundada. Eu comecei a minha vida política lutando contra a ditadura. Depois, eu fui a primeira mulher secretária da Fazenda do município de Porto Alegre. Na época, as mulheres ainda não tinham chegado a ser secretárias de Fazenda. Depois, por 2 vezes, eu fui secretária de Energia, Minas e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul. Aí, o presidente me deu a honra de convidar para me participar da equipe dele como ministra de Minas e Energia. E eu fui a primeira presidente do Conselho da Petrobras. Na sequência, o presidente, mais uma vez, me deu a honra de me convidar para ser ministra-chefe da Casa Civil, que no nosso governo foi o cargo que a pessoa que assumia ele coordenava os programas de governo e os outros ministérios. E, finalmente, o presidente Lula, junto com o Partido dos Trabalhadores, me indicou para ser, e com muita honra eu sou, a pessoa que vai representar esse governo vitorioso, esse governo que conseguiu tirar o país da desigualdade, da estagnação e também de um processo de paralisia para um outro momento histórico, um momento em que o país cresce. Estamos numa nova era de prosperidade, distribuímos renda e elevamos 24 milhões de pessoas, tiramos da miséria e 31 milhões da pobreza. Então, Romeu, eu acredito que eu sou uma política não tradicional. Eu não tive, de fato, a experiência parlamentar, mas a administrativa dentro do governo eu tive bastante. Poucas pessoas passaram por um escrutínio tão pesado quanto eu nos últimos 3 anos. Agora é a vez do candidato José Serra, em 2 minutos, responder a pergunta do internauta Victor Longo. Oi, candidato, como vai? Meu nome é Vitor Longo, falo de Salvador, tenho 23 anos, sou estudante universitário. Bom, o presidente Lula sempre se diz um representante preocupado com a população de baixa renda e o partido dele, o PT, possui essa reputação histórica, né, de estar vinculado ao povo, à população de poder aquisitivo mais baixo. Já o partido do senhor, o PSDB, tem em sua base aliado o Democratas, que é o ex-PFL, um partido mais visto como representante das elites, sempre lembrado por um passado vinculado ao coronelismo, aos latifundiários, etc. Nesse contexto, a minha pergunta é: o senhor é um candidato das elites? Eu também acho uma pergunta interessante a que foi feita. Eu não venho das elites, né? A minha origem
é uma origem de família modesta, estudei sempre em escola pública, trabalhava junto com meu pai, trabalhei desde cedo, fui líder estudantil, o que me levou ao exílio, voltei ao Brasil, acabei me envolvendo diretamente na vida pública, em eleições. Devo ter tido, ao longo de todo o processo eleitoral, contando todos os votos, cerca de 80 milhões de votos. Ganhei mais vezes, mas perdi também, fui aprendendo. E ocupei diferentes cargos: secretário de Planejamento, deputado constituinte, deputado, senador, ministro do Planejamento, ministro da Saúde, prefeito e governador. A minha atuação em todas essas áreas esteve voltada para os setores mais pobres da população brasileira. Começando por uma realização que até hoje me orgulha bastante, que foi a criação do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o segundo maior fundo dos assalariados no Brasil, depois do Fundo de Garantia. Ao mesmo tempo, este FAT, que alavancava investimentos para gerar emprego, este Fundo de Amparo ao Trabalhador pagava o seguro-desemprego. Fiz o Fundo de Desenvolvimento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Na saúde, o Programa de Saúde da Família, praticamente, foi na minha gestão que foi implantado. Não criado, mas que foi realmente aumentado por 10. Os genéricos, medicamentos, na prefeitura da capital, o trabalho junto às favelas, do nível das pessoas, programas sociais, e o piso salarial do Estado bem mais alto do que o salário mínimo. Toda a minha vida foi voltada para as não elites, para os trabalhadores e para os desamparados. Candidata Marina Silva, agora será exibida a pergunta do internauta Alexandre Verdun, e a senhora terá 2 minutos para respondê-la. Senadora, a senhora sempre menciona as reformas política, tributária e da Previdência como sendo de difícil implementação. E costuma lembrar que, se fossem fáceis, os governos anteriores já as teriam feito. Por outro lado, a senhora propõe a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte como forma de superar os obstáculos oferecidos pelos parlamentares eleitos em mandato geral. A minha pergunta é a seguinte: se fazer uma reforma já é difícil, o que dirá 3? Nesse caso, como presidente da República, que reformas ou quais reformas a senhora daria mais destaque, mais prioridade na implementação das mudanças necessárias ao país? Bem, eu confesso que eu até passei a mão no lombo aqui quando veio a pergunta do internauta. Mas essa, de fato, foi uma excelente pergunta, porque eu tenho dito que as reformas, elas viraram consensos ocos. E as pessoas se comprometem com as reformas durante as campanhas, assumem compromissos em todos os debates que se vai com as reformas, e quando ganham, reformam os compromissos que fazem. E por que reformam os compromissos que fazem com as reformas? É porque seus blocos de aliança, como eu falei anteriormente, estão completamente viciados. É por isso que eu tenho dito, a nossa proposta é a proposta que pode integrar um esforço de todos os partidos para que, de fato, elas saiam do papel através de um processo constituinte exclusivo. Eu não acredito que quem ficou 16 anos, como ficou o governo do PSDB, e não foi capaz de fazer as reformas, agora diga que, em nome das mesmas bases que estão preservando, que, aliás, deveriam essas bases, nessa conformação, tanto as que deu sustentação ao governo do presidente Lula, do qual eu fiz parte com muito orgulho durante 5 anos e meio, essas bases devem entrar em extinção. Devem entrar em extinção porque são elas que estão interditando as reformas. Nós precisamos de uma nova qualidade política, de um novo acordo social que nos faça ver aquilo que está acima dos interesses imediatos de cada partido. Cada um ganha e tenta governar sozinho e se torna refém do fisiologismo. É por isso que eu digo, nós precisamos fazer um realinhamento histórico entre os partidos da social-democracia para que o Brasil
Pare de fazer o consenso oco e assuma o compromisso de fato. Obrigado, candidata Marina Silva.